Olá, tudo bem com você? Eu sou Emerson Dias, Head de Diversidade e Inclusão aqui da ANEFAC. Estamos mais uma vez falando aqui diretamente do Congresso, no nosso podcast ANEFAC News. Cheio de novidades para você, como sempre. E neste episódio nós vamos conversar com o Everson Mercês. Tudo bom, Everson? Tudo bem, é um prazer estar aqui, viu? Bacana. Everson, sobre o que nós podemos explorar aqui nesse episódio de hoje, que você pode trazer aí em termos de novidades das pesquisas que você tem feito? Vamos lá. Bem legal essa temática, né, da humanização, né? Acho que em tempos como nós estamos hoje, né, que se discute muito a inteligência artificial, inclusive, né, nós estamos em um momento onde essa temática, ela tá, como se diz aí, aspas, hypada, né? No que tange principalmente a diversidade, a inclusão dentro das lideranças. Nós temos hoje, eu sou o CFO hoje da FUCAP, né, uma Business School, onde nós trabalhamos ali de cursos da graduação até o doutorado. Principalmente por sermos uma Business School, trabalhamos em temáticas de negócio, né? E hoje nós estamos trabalhando nessa educação continuada, nessa temática de liderança, muito essa diferenciação. O que é a inteligência artificial e o que é a aplicação da humanização nisso. Né? Nós temos na academia, né, um pesquisador, e é uma linha das temáticas que eu pesquiso, a diversidade, inclusive, é um grande pesquisador, Petriglieri, aonde ele destaca dois lados de liderança. Nós temos a liderança humanística e a liderança instrumental. E aí, o que nós estamos encontrando nessa temática hoje, o que nós temos trabalhado muito em pesquisas, inclusive dentro da FUCAP, dentro da academia, é que hoje nós estamos enxergando uma liderança, principalmente dentro da diversidade, conectora, ou seja, é um novo estilo de liderança, trabalhando tanto os aspectos instrumentais, ou seja, aqueles aspectos muito voltados ali para o resultado organizacional. Quando nós olhamos a estratégia do negócio, nós temos o resultado econômico, financeiro, mas nós temos também aqui o pilar de se trabalhar com as pessoas, né? Nós vimos agora há pouco uma conversa sobre a liderança e a diretoria de felicidade. Temática essa que inclusive está sendo muito, muito discutida mundialmente, né? Poxa, até quanto vale ter uma liderança, uma diretoria de diversidade, né? A diversidade em aspectos científicos, ela já é comprovada que ela traz sim resultado econômico financeiro para a empresa. A diversidade dentro das empresas, ela traz resultado economicamente falando. Então, hoje a liderança ela está conectora, tentando se equilibrar nesses dois lados, esses dois paradoxos. Tanto, opa, eu preciso ver o resultado da empresa, eu preciso levar para o conselho, para o board o resultado da empresa, mas eu também preciso trabalhar as pessoas em meio a tanta temática de tecnologia, de transformação digital. Então é isso que a gente vem trabalhando desde a graduação, inclusive nas disciplinas de gestão de pessoas, inclusive, né, quando nós falamos na graduação dentro da FUCAP, temos ali administração, por exemplo, nós temos uma carga de exatas muito grande. Né? Então, trabalhar um executivo e um executivo futuro para o mercado com a carga de exatas muito boa, olhando ali os números. Mas também nós temos uma carga muito grande de disciplinas, de temáticas, de projetos, né? Que agora nós estamos mais trabalhando nos projetos na disciplina, também de liderança até o doutorado, com as saídas de pesquisa para o mercado e publicações em revistas A1, né? Que grande de relevância científica, e também para o mercado, artigos técnicos para o mercado sobre esses estilos de liderança. É interessante que você trouxe aí, né, a questão humanística e instrumental, né, porque a gente, assim, quando vê fora da academia, né, quando vê assim, uma conversa mais prosaica ali, você vê que até às vezes um jornalista, um repórter, escreve uma matéria sobre liderança que não entende profundamente do tema e tal. Então surgem alguns temas assim como a liderança hoje é muito Nutella, né? Porque o pessoal tá faltando pulso firme e tal. E eu sempre penso assim que entre uma liderança tóxica e uma liderança
dita Nutella, né? Diferenciando porque liderança tóxica tem muita pesquisa sobre, né? Tem até escala de medição e tal. E Nutella é uma coisa que inventaram recentemente, né? E ficam fazendo popular, né? Popular, E ficam fazendo essa coisa, né? Ou você é isso ou você é aquilo. E eu achei interessante quando você traz, né, uma parte humanística, uma parte instrumental, porque elas não são opostas, né? Sim. Elas são complementares em si, né? Não dá para você esperar da liderança que seja um cara legal, mas que não traga resultado, né? Mas também um cara que só faz resultado e machuca as pessoas, isso cobra um preço. Exato. Por que você acha que, assim, tem essa de uma forma geral, né? É tão assim, as pessoas ou é isso ou é aquilo. Qual que é a dificuldade de enxergar a coisa junta? Essa discussão, estar de um lado ou estar de outro, ela tá muito inflamada, né? Quando a gente olha não só o cenário político e econômico do Brasil, mas também fora do Brasil. Então, esse cenário de a pessoa precisa estar de um lado ou de outro, sim, isso está em todas as temáticas, né? Ou você é do lado A ou é do lado B. Sim. Não existe o A entre B. Sim. Mas, na verdade, quando nós falamos de pessoa, existe sim. Existe. Né? O que nós falamos é que as pessoas não são ciências exatas. Sim. As pessoas, elas são comportamentais. As pessoas, elas são feitas de comportamentos. Sim. Né? Então, você não tem como tratar as pessoas como você trata um dado. Sim. Né? Quando a gente olha ali para a ciência de dados, nós olhamos de fato, o que o dado está falando é realmente aquilo. Sim. Só que quando a gente olha as pessoas que, inclusive, né, são as que interpretam esse dado, você não tem como falar que a pessoa ela sempre vai agir daquela forma. Sim. Isso vai depender do ambiente que ela está. A empresa ela é um grande reflexo disso, ou seja, a cultura que a empresa eu gosto de colocar, né, catetiza ou evangeliza o funcionário, porque quando você entra dentro da instituição, você ou é abraçado ou você sai daquela cultura. Sim. Né? Então, a cultura de inclusão ou a cultura de eu não sou nenhum lado A ou nenhum lado B, isso faz muito parte da estratégia. O que o board, o que a estratégia do negócio ela quer passar para a empresa. Sim. Então, a cultura, né, a gente fala... A cultura ela é o dia a dia da empresa. Na verdade, a cultura ela precisa começar na estratégia do negócio. Né? Quando a gente fala de por que as pessoas estão tanto assim, né? Poxa, você não... Ou você como você mesmo colocou, tóxico, aquela liderança, né? Sim. Tô nem aí, eu quero o resultado. Cara, ou você... Na verdade, a gente vai para um dia a dia que se você for tóxico ou se você for não quero saber de resultado, o que importa é a felicidade do funcionário. Sim. Cara, você não vai ter resultado. Sim. Se você for só pro resultado, cara, você não vai ter as pessoas para fazer esse resultado. Exato. Então, por isso que vem essa temática, que Petriglieri já traz isso, né, de ser conector. Como eu conecto, e inclusive eu estou desenvolvendo uma pesquisa em diversidade, isso eu estou observando como no dia a dia os líderes em diversidade, ou seja, aquelas pessoas como você, responsável, né, dentro da NEFAC por fomentar a diversidade e a igualdade, né, qual é o comportamento desses líderes? Sim. Como é que eles gerenciam tanto estar do lado de resultado, quanto estar no lado do bem-estar social das pessoas, né? Sim. Então, cara, não existe esses lados assim, é o que você comentou. Na verdade, é um equilíbrio, né? As pessoas vivem se equilibrando, inclusive na vida social. Né? A pessoa, ela precisa estar, por exemplo, num ambiente maravilhoso, mas ela precisa pagar esse ambiente maravilhoso. Né? A pessoa, ao mesmo tempo, ela precisa de ter dinheiro, mas ela precisa de ter saúde. Então, nós automaticamente estamos vivendo não só no ambiente de trabalho, mas sim no ambiente social, equilibrando os dois lados. Sem dúvida. Essa coisa eu falo que é uma doença social, né? A doença da todite e da oitentite, né? Porque quando você olha o seu estereótipo, né? Não, todo fulano que é daquele grupo social tem esse comportamento, né? E a oitentite é assim, ou você tá do meu lado ou você tá contra mim, né? Só que é muito interessante que quando você entra nos próprios grupos sociais,
e você vai fazer um checklist, né? Você vê que tem muita inconsistência, Exato, né? Então, tipo, um exemplo bem prosaico, assim, né? Não, todo palmeirense é gente boa, né? Aí você vai lá no grupo de palmeirenses e fala, putz, aquele cara ali não é tão gente boa, né? Porque você começa a fazer esse checklist, você vê que não é o grupo social que define a característica real da pessoa, porque a totalidade do ser humano é uma coisa muito ampla, né? Então eu posso concordar com você no time, mas eu posso discordar na alimentação. Exato. Né? Eu posso concordar com você na atividade física, esportiva, mas talvez no hábito, né, do dia a dia eu tenho outra rotina. Então, quer dizer, a gente é realmente muito complexo. E para as lideranças, eu acho que isso ainda é bastante novidade, né? Isso. Essa coisa de você olhar o teu liderado ali como um ser complexo. Isso. Né? Eu acho que a liderança ela foi sempre muito cobrada por resultado, né? Para você entregar. E ficou de lado talvez um olhar mais humanístico, né? De ver aquele indivíduo ali como um ser que, se cobrado ao extremo, vai espanar, né? E se não cobrado, não vai entregar muitas vezes, né? Achar esse ponto, acho que é o grande... Isso é uma coisa importante que você colocou. Isso vem da Revolução Industrial, né? Quando a gente fala ali do tempo das máquinas, né? O ser humano, ele era visto como atividade repetitiva. Sim. Né? Ou seja, não existia o pensar. Exato. Hoje as atividades repetitivas, onde estão as responsabilidades das atividades repetitivas? Na tecnologia. Sim. E aí é exigido do ser humano, exigido do colaborador o pensar. Exato. Então veja que nós estamos tendo uma transformação do comportamento humano dentro das empresas. Sim. O que era, eu penso assim, né? Há 100 anos atrás, né? Se pegar as fotos das empresas há 100 anos atrás, então os escritórios eram gigantescos, né? As fábricas gigantescas, cheia de processo. Então as organizações eram complexas e o ser humano era simples, né? Você não tinha muita opção na vida, né? Exato. Então, assim, quem fazia festa de aniversário de criança de 1 ano em buffet, né? Quem tinha várias roupas no guarda-roupa, a vida era um pouco mais restrita, né? Exato. O ser humano era mais simples, as empresas mais complexas. Hoje inverteu, né? As empresas tendem a ser mais simples por conta da tecnologia, os processos, mas o ser humano fica mais complexo. E eu fui inclusive, essa semana visitar um parceiro nosso, né? Uma fábrica ali. Cara, é interessante como você pega e entra dentro do ambiente industrial hoje, é totalmente diferente do que nós vimos. Hoje você vê a máquina ela ali fazendo uma atividade repetitiva e o ser humano numa posição de como eu vou configurar ou como eu vou operar essa máquina da melhor forma para que se tenha melhor performance e mais qualidade nos produtos. Veja, você falou uma questão bem importante, aqui eu vou levantar uma bandeira aqui, né, da minha linha de pesquisa. Você comentou que hoje os líderes eles têm em seus liderados diversos perfis, né? Então diversos comportamentos ali. E tudo bem. E é isso que nós precisamos buscar, é por isso que nós levantamos aqui a bandeira da humanização, a liderança humanizada, para entender essas diferenças. Hoje nós quando a gente fala da pesquisa em liderança humanizada ou identidade de liderança, um dos pontos e um dos parâmetros que nós pesquisamos e tentamos explicar dentro da academia, né, justamente para dar ferramental para o mercado, que é isso que a gente faz hoje dentro da FUCAP, dar ferramenta de aplicação de gestão para o mercado, como é que você identifica essas diferenças dentro da liderança de diversidade. E diversidade hoje, cara, não é só de gênero, é de gênero, nós temos de cor, nós temos diversidade de idade, nós estamos vivendo dentro das empresas 3 gerações. A maioria das empresas estão vivendo com 3 gerações. Então, como é que o líder que está em uma geração convive com mais 2 gerações e como é que ele identifica isso? E como é que ele identifica a diferença das pessoas, como essas pessoas pensam, né? Então, quando a gente fala de ter um ambiente diverso, de ter, né, um líder e uma equipe diversa embaixo, né, ou do lado, né, quando a gente fala de horizontal aqui, e tudo bem, isso nós precisamos buscar, é porque é isso que traz inovação nas empresas, né? Ao mesmo tempo, nós temos um profissional que está entrando no mercado agora com 17, 18 anos, que pensa em tecnologia, que tem um pensar diferente de um profissional que está ali com 55, 60 anos, porque nós precisamos desses profissionais nas empresas, tá? São diferentes formas de pensar, mas é um pensando talvez mais na razão e uma outra pessoa na emoção. Hora ou outra nós precisamos da emoção e nós precisamos da razão. Então, assim, olha como um ambiente desse... é complexo?
pra caramba. Sim. Não vou falar, isso é fácil de conviver. Não é, cara. Não. Entendeu? Só que nós precisamos disso. Sim. Da brincadeira, né? O que estraga as empresas são os funcionários e os clientes, né? O resto é fácil, né? Porque o processo, ele funciona. E aquela frase do Ford, né? Que ele falava, o problema é que quando eu contrato 2 braços, vem um cérebro, né? Exato, então, isso, há 100 anos atrás, seria o normal, né? Que eu só quero o braço, né? Hoje não, né? Hoje não. Eu preciso dessa complexidade humana, né? Porque é essa complexidade que vai trazer inovação e, né, novos olhares e até como você trouxe, né, a estratégia, né? Se eu pensar a estratégia só com a minha cabeça, eu não vou atender o público que é diverso, né, que tem várias demandas. Everson, para a gente partir aqui para o encerramento do nosso podcast, queria que você... Né? Muito rápido. Muito bom bate-papo. Queria ficar aqui horas, né, a gente bater o papo. Mas para a gente encerrar aqui, eu queria que você deixasse aqui algum recado final aí para a turma, né? Uma reflexão aí sobre a importância dessa liderança, né, humanística e instrumental, que eu achei bem interessante. Eu queria até fazer primeiro agradecer, né, agradecer o espaço aqui que a ANEFAC News aqui nos proporciona de discutir, acho que temáticas como essa, importantíssima para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? Sim. É conteúdo de qualidade, então obrigado aqui pelo espaço, obrigado à ANEFAC também, conselheiros, os diretores. Acho que isso é muito rico que vocês fazem aqui, né? Reunir diferentes formas de pensar, mas para entregar de fato um conteúdo de qualidade. Parabéns aqui pela iniciativa de vocês. Mas eu queria deixar aqui uma mensagem que está realmente se discutindo muito, né? Hoje nós temos na palma da mão, eu estava usando isso aqui agora, a inteligência artificial, tá? Usem. Não deixem de usar. Não deixe de usar. Assim como nós falamos aqui, há 100 anos atrás, nós utilizávamos muito a máquina industrial, a mecânica. Hoje, utilize a tecnologia para você ganhar performance. Utilize as inteligências artificiais. E aqui eu só não estou falando do ChatGPT, eu não estou falando só das novas inteligências artificiais, porque a inteligência artificial a gente está falando de anos de pesquisa. Sim. Mas isso foi pesquisado para que nós possamos ter o acesso e utilizar isso. Então, não fique com medo de usar. Use para que você ganhe tempo, para que você possa começar a utilizar o que o ser humano não vai conseguir ser substituído, que é o seu cérebro, é o seu raciocínio, é a forma de pensar, é a diversidade em pensamentos, é a forma que você lidera, é como você junta essas diferenças e coloca para a empresa um resultado econômico baseado, logicamente, em comportamento humano. Sim. Então, hoje, existe um pré-conceito em algumas, não vou generalizar aqui, em algumas lideranças, inclusive, ou pesquisadores dentro da academia, que em relação às inteligências artificiais. Eu acho que hoje a minha mensagem aqui, afinal, use isso para que você ganhe performance e trabalhe mais a humanização. Se você trabalhar atividades repetitivas, você não vai ter tempo de pensar em comportamento, ou seja, você não vai estar liderando de forma humanizada. Essa é a minha mensagem. Bacana. Muito bom. Foi aqui o nosso bate-papo com o Everson, que trouxe aí algumas novidades de pesquisa, algumas dicas muito valiosas. E essa, então, foi mais uma edição do ANEFAC News. Mais uma vez, muito obrigado a você, Everson, por participar e a você por nos prestigiar, dando a sua atenção aqui. Voltamos em algum momento, diretamente do ANEFAC News, com mais novidades em breve. Por hora, muito obrigado e tchau.